Bom dia, queridos amados irmãos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. O Wellington Ribeiro falando com você no início desse dia. Já estamos desfrutando aqui 1 hora da Sala 57 e agora é o momento de iniciarmos o nosso jejum especial de hoje. E hoje nós vamos continuar essa nossa série, Versos que Falam ao Coração. Separei hoje mais 7 versos para refletirmos. Olha, eu recolhi todos eles, todos aqueles que vocês mandaram, estão em um arquivo separadinho e nós vamos, ao longo das próximas semanas, continuar refletindo. Eu não estou escolhendo qual é o melhor, qual é o que toca mais, não. O que eu estou fazendo? Estou seguindo apenas a ordem cronológica de que foi enviado. Então, essa mesma ordem é a que eu vou seguir para fazermos as nossas reflexões. Eu não estou juntando os versos para também falar sobre um tema específico, nada disso. Estou pegando o verso que você sugeriu e estou colocando. Por favor, não envie mais versos, porque nós já temos mais de 100, temos muitos, e se a gente for separar aí 7 versos para cada jejum, você já sabe que nós temos aí mais de 15 semanas praticamente para podermos refletir. Então a gente já tem muito material. Agradeço a você que enviou e vamos desfrutar. Para você que é a primeira vez que está conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso Ministério do Jejum e estamos juntos há praticamente 6 anos. Esse é o nosso 7º ano que o Senhor tem nos conduzido através do Espírito Santo a buscarmos a sua face todas as quartas-feiras. Para você que já está conosco há mais tempo, é uma alegria muito grande ter a sua companhia. Nós trabalhamos as nossas 4 ênfases ao longo do nosso jejum: a vida no Espírito, o amor incondicional, o ambiente saudável e a missão atrativa. Se você tem um pedido de oração especial, envia ele, que eu e os guardiões estaremos intercedendo juntos com você até a nossa próxima quarta-feira. Eu tenho um recado especial. Hoje, agora às 7 horas, das 7 às 9, eu estarei gravando o podcast na lição. Então é muito provável que o áudio das 7 ou o áudio das 8 horas, ou ele vá mais cedo ou ele vá um pouquinho depois do horário. Mas fica tranquilo que nós estaremos juntos em movimento e compartilhando com você esse material para abençoar a sua vida. Você tem a minha autorização para compartilhar esse material com os seus grupos, com a sua igreja, com o seu pequeno grupo, com os seus familiares e amigos, para que eles sejam abençoados assim como você está sendo abençoado. Combinado? Um forte abraço, seu irmão Wellington Ribeiro. Estamos juntos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos capítulo 37, verso 5. Entrega. Esse é um grande desafio não apenas para o cristão, mas para todo ser humano. Afinal de contas, nós gostamos de ter o controle de todas as coisas o tempo todo. Inclusive, perdemos até a paciência, ficamos ansiosos, desesperados, quando as coisas começam a fugir do nosso controle. Não é assim que dizemos? Existem aquelas pessoas que ainda exercem mais controle do que outras. Elas são extremamente detalhistas e sofrem mais quando essas coisas que fogem ao controle acabam saindo das suas mãos. Infelizmente, nós acabamos levando essa experiência também para a nossa vida espiritual. Queremos que Deus guie os nossos planos, que Ele guie os nossos caminhos, mas muitas vezes não entregamos a Ele o nosso caminho. E quando nós não confiamos nele, com certeza, o nosso caminho vai ser sempre o nosso e não o caminho dele. O próprio Senhor diz que os caminhos dele são mais altos do que o nosso e os pensamentos dele mais preciosos também e elevados do que o nosso, não apenas porque ele é Deus, mas para nos dar aquilo que é o melhor. Outro dia, estava escutando um amigo meu fazendo uma reflexão sobre esse verso, compartilhando conosco uma luta que ele estava enfrentando durante a semana e também como o Senhor impressionou o coração dele. Confesso a você que eu ainda não havia escutado uma
análise desse verso sobre essa perspectiva e ela fez muito sentido e eu quero compartilhar com você. Dizia ele que um dos maiores desafios que nós temos para entregar a Deus o nosso caminho ou qualquer outra coisa, a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos projetos, os nossos relacionamentos, uma das grandes dificuldades que nós temos é porque nós estamos distantes de Deus. E eu fiquei pensando, como assim distantes de Deus? E aí ele trouxe a reflexão do verso. Veja só, quando você está longe de alguém, não tem como você entregar. Você, na verdade, joga. Você joga alguma coisa para a pessoa pegar. Agora, só é possível entregar algo se você estiver perto, bem perto, a ponto de falar assim, toma aqui, segura para mim, não é? Se a pessoa está longe, você vai dizer o quê? Pega, vou jogar. Agora, se a pessoa está do lado, você entrega nas mãos. Fiquei pensando sobre isso e olha que verdade profunda. Será que nós não entregamos o nosso caminho ao Senhor porque estamos distantes dele? Se estamos distantes, teríamos que dizer, Senhor, vou jogar o meu caminho, segura aí. Agora, se estivermos ao lado, Senhor, toma aqui o meu caminho. Eu quero aprender a confiar em Ti. Logo, a gente precisa refletir então, não é apenas na questão da entrega, não apenas na questão da confiança, mas quão próximo eu estou de Deus a ponto de conhecê-lo, a ponto de apenas descansar entregando para Ele o meu caminho. Hoje, no início do nosso jejum, quero convidar você a se aproximar do Senhor. Não importa quão longe estivemos, não importa quão longe estamos, esse é o ponto de retorno. Esse é o momento em que podemos pedir ao nosso maravilhoso Deus Espírito Santo para nos guiar no caminho de volta, na companhia de Cristo, aos braços do Pai. Vamos orar sobre isso? E olha, vou dizer uma coisa para você antes de orar. A gente pode estar muito tempo dentro da igreja, cumprindo todos os rituais religiosos e ainda assim não estar tão perto de Jesus quanto deveríamos. Por isso, não se apegue à sua experiência, não se apegue à sua rotina, não se apegue aos seus cargos, ao seu sobrenome, nem à sua posição. Faça uma reflexão profunda e hoje voltemos para perto do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Quando Jesus estava ensinando nas encostas das montanhas ou por onde quer que ele passasse, o desejo dele era abençoar as pessoas que viviam uma religião vazia, uma religião opressora, uma religião exclusivista e que na maioria das vezes não era acessível à maioria da população e fazer com que as pessoas se sentissem mal quando estavam na presença de Deus. Não era novidade Jesus encontrar ao longo do seu caminho pessoas que estavam tristes e desestimuladas, até enxergavam a Deus de uma forma completamente equivocada. Para essas pessoas, Jesus via em seu semblante a agonia, a dor, a frustração, a tristeza, o peso e o fardo que o pecado estava impondo sobre eles. E como se não bastasse, a própria religião também estava impondo um fardo extremamente pesado. Jesus, então, mostrando como Deus é, faz um convite especial para todos os seus ouvintes. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Amados, que convite de um Deus maravilhoso. Deus convidando aqueles que estão cansados. Mas cansados de quê?
Talvez você já tenha escutado ou você mesmo já tenha pronunciado a seguinte frase: estou cansado desta vida. Alguns dizem assim: estou cansado do meu casamento, estou cansado desses filhos desobedientes, estou cansado de não ter dinheiro, estou cansado de cuidar dos meus pais ou dos meus irmãos ou cuidar da igreja, estou cansado. O cansaço, ele faz parte do nosso esforço físico, intelectual e mental. Muitas vezes, nós fazemos tantas coisas que realmente sugam muito a nossa energia e, vez por outra, precisamos descansar. Por isso, Deus, sabendo exatamente das lutas que você e eu enfrentamos, Ele faz um convite. Venham a mim. Venham a mim. E é muito lindo nós encontrarmos nesta frase de Cristo o ponto central do nosso descanso, que não é simplesmente umas férias. Algumas pessoas fazem assim, né? Estou cansado desse departamento na igreja. No ano que vem não quero ele. Vou descansar. Eu quero férias. Talvez você, que é líder de igreja, que me escuta agora, já pensou assim e quem sabe esteja aí de férias nesse ano, não é? Veja, o cansaço que nós sofremos ao nos dedicar às coisas de Deus, ele realmente é real. Agora, você e eu temos que entender que Jesus está nos chamando aos braços dele para podermos encontrar descanso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É claro que Jesus aqui não está falando apenas desses aspectos temporais, mas ele está falando também sobre o fardo do pecado. Porque Jesus é o único que pode conceder o perdão e o alívio do peso do pecado sobre a nossa vida. Não importa o que tenhamos cometido, nós podemos ir a Cristo e encontrar o perdão, o descanso, o alívio e a restauração. Talvez hoje você esteja cansado de alguma coisa. O que tem cansado você? Quero que você hoje consiga enxergar comigo os braços abertos de Cristo fazendo esse convite. Eu, sinceramente, não consigo imaginar Jesus dizendo essas palavras sem estar com os braços abertos. Eu não consigo. Eu fico imaginando ele abrindo os braços e convidando as pessoas para, quem sabe, chegar perto dele e dar até um abraço gostoso. Sabe aquele abraço que a gente suspira? É assim que eu imagino Cristo pronunciando esse verso. Então, veja Cristo de braços abertos, querendo aliviar você. E o convite dele para você hoje é: vinde a mim. Não demore, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, verso 1. O esconderijo. Esse, sem dúvida, acredito eu, o primeiro Salmos, junto com os Salmos 23, eles são os primeiros mais lidos e conhecidos e apreciados em todo o mundo cristão. Eu já encontrei em várias casas a Bíblia aberta no Salmo 23 e no Salmo 91. Já vi pessoas que utilizam também no próprio carro a Bíblia aberta no Salmo 91. Porque ele traz uma característica de proteção diante do combate contra as trevas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar. A gente não pode tirar da mente o contexto em que esse salmo foi composto, esse hino foi composto por Davi, porque Davi era um homem que enfrentava muitas batalhas. Davi foi perseguido por muitos inimigos. Davi foi perseguido em alguns momentos até por aqueles que eram da sua própria casa. No entanto, diante de todas as adversidades que ele enfrentou, de todas as perseguições, Davi, ele tinha um esconderijo. E esse esconderijo não era um lugar físico, mas era exatamente uma pessoa, o Altíssimo.
Davi sabia que, apesar de todas as adversidades, de todas as pessoas que estavam atentando contra a sua própria vida, ele poderia sempre confiar no Altíssimo, porque ele era o esconderijo. E é lindo nós notarmos que, por diversas vezes, Davi recorria exatamente a esse esconderijo. Não que ele fosse covarde, porque hoje parece que quem se esconde tem essa característica de ser covarde, está fugindo da briga, não é? Não, Davi ele era inteligente, isso mesmo, porque ele sabia que pela sua própria força ele não iria conseguir não apenas resistir, mas nem vencer o inimigo. Por isso, ele recorre à força do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é um lugar onde você e eu podemos não apenas encontrar descanso, restauração, reorganização dos pensamentos, mas também podemos encontrar apoio divino para enfrentar as grandes batalhas da vida. Por isso, você e eu podemos nos esconder no Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Preste atenção nessa frase, a sombra do Onipotente. Onipotente é aquele que pode fazer todas as coisas. Não importa qual seja a batalha que você está enfrentando, você e eu podemos nos esconder com o Altíssimo e desfrutar do poder dele para lutar conosco essa batalha. Talvez hoje você e eu realmente precisemos nos achegar ao esconderijo do Altíssimo. Por isso eu convido você, independente da batalha, independente da luta, independente dos ferimentos que talvez essa batalha já tenha causado a você, vamos para o esconderijo do Altíssimo. Porque ele pode não apenas nos proteger, mas também lutar conosco as nossas batalhas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. A verdade. Jesus disse que com as trevas a luz não tem nenhuma sociedade e com a luz as trevas também não têm nenhuma sociedade. É exatamente o oposto. E aquele que anda na luz precisa automaticamente permitir que o Espírito vá libertando ele das obras das trevas, assim como ele também precisa exercer a sua decisão própria de cada vez mais se aproximar da luz e se afastar das obras do velho homem. Aqui, Jesus está trazendo para a gente um ensinamento muito poderoso, porque existem muitas filosofias seculares que dizem que o bem e o mal precisam sempre coexistir para que possa ter o equilíbrio. Ou existem ainda aquelas linhas que são mais sutis ainda, que dizem que um pouco do mal no bem é exatamente a dosagem certa para a felicidade e para a harmonia de todas as coisas na vida do ser humano. Graças a Deus, isto é uma grande mentira e nós podemos desmascarar essa mentira exatamente olhando a vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é a luz e aonde há luz não há nem trevas, nem sombra, nem escuridão. Por isso o Senhor Jesus nos manda essa carta através do discípulo João, dizendo que se nós estamos mantendo comunhão com Ele e nós ainda assim andamos em trevas, nós somos mais mentirosos. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. O pior mentiroso não é aquele que mente para os outros, mas aquele que mente para si mesmo. E infelizmente existem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja e não apenas mentem para os outros, fingindo ser uma coisa, mas também eles mentem para si mesmos porque já estão acreditando nessa mentira que contam vez após vez. Queridos, muitas vezes nós nos adequamos aos
princípios e aos conceitos externos da palavra de Deus. Wellington, o que são esses conceitos externos? São aqueles comportamentos que a nossa comunidade religiosa exige para que nós sejamos aceitos nela. Então, por exemplo, nós guardamos o sábado, nós não comemos tais alimentos, nós não usamos tais objetos de adornos. Então, assim, quando nós nos ajustamos a esse comportamento externo, nós somos aceitos em uma comunidade. Mas o problema não são apenas esses comportamentos externos, mas principalmente os comportamentos internos que muitas vezes nós permitimos que carreguem ou que sejam carregados por nós durante muitos anos na nossa experiência. E falamos que estamos tendo comunhão com Deus, quando na verdade ainda praticamos obras das trevas. É impressionante como às vezes nós nos permitimos continuar passivos diante de comportamentos que já deveríamos ter abandonado há décadas atrás. A raiva, a mentira, a inveja, a sexualidade, a fofoca e tantas outras coisas, dissensão e tanto orgulho, tantas coisas. E essas coisas são sutis e nós muitas vezes convivemos com elas. Mas veja, aqui diz que se nós temos comunhão com Deus, nós não podemos andar nas trevas. E aqui as trevas são todos os comportamentos que você e eu não encontramos em Cristo. Nós temos que abandoná-los. O poder da decisão de abandono é nosso e o poder do Espírito sobre nós é que nos vai tornar libertos dessas obras das trevas. Hoje eu gostaria que você e eu olhássemos para dentro, não para fora. O que existe dentro de você? Qual é o comportamento que ninguém conhece, mas você sabe? Você sabe. E talvez você já esteja tão cego que não enxerga. Você precisa então que alguém de fora lhe diga. Se você não está enxergando, então, por favor, peça para alguma pessoa de confiança que está próxima a você ser sincero e dizer a você o que você não está enxergando. Eu tenho certeza que todos nós, infelizmente, ainda temos obras das trevas que precisamos não andar mais. Tem alguns caminhos que a gente tem que parar de pisar hoje, para que realmente nós não sejamos praticantes da mentira, mas sejamos filhos da verdade. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, verso 9. Essa é uma das ordens mais lindas que nós encontramos nas Escrituras, aonde Deus deseja que você e eu sejamos fortes, corajosos, otimistas e obedientes. Isso mesmo. O Senhor nos dá uma ordem, e aqui o contexto é exatamente Josué para assumir o cargo de líder de Israel e levar o povo a conquistar a terra prometida. E esse era um grande desafio, afinal de contas, Moisés, o homem que conversava com Deus face a face, havia descansado, e agora Josué seria o seu substituto. É claro que para substituir um grande nome, um homem espiritual como Moisés, seria necessário alguém que estivesse à altura, que estivesse as mesmas características e, é claro, alguém que tivesse um relacionamento profundo e real com Deus. Mesmo Josué, sendo servo de Moisés e acompanhando ele por vários momentos em toda a história, nós encontramos Moisés no monte com Josué, nós encontramos na batalha Moisés com Josué e em vários momentos na Bíblia é relatado que Josué acompanhava Moisés porque ele era servo. Mesmo tendo acompanhado, mesmo tendo escutado, sido aconselhado, presenciado várias situações onde Moisés gerenciava, guiava o povo por meio de Deus, é claro que no coração de Josué ainda existia um pouco de medo, um pouco de apreensão. Afinal de contas, essa era uma responsabilidade tremenda. No entanto, o Senhor, quando o chama
diz assim: olha, primeiro você precisa se esforçar, mas eu estou te mandando. Eu quero que você seja esforçado, quero que você tenha bom ânimo, eu quero que você não tenha medo, quero que você não se espante, porque eu estou contigo. A garantia aqui não é a estratégia de Josué. Embora Deus esteja mandando que ele tenha bom ânimo, esforço, coragem, ousadia, não é isso que vai determinar a vitória ou o sucesso. A vitória é exatamente em quem nos acompanha enquanto praticamos todas essas coisas. Porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde tu andares. Essa promessa de Deus também hoje é destinada a cada um de nós. Ao mesmo tempo que Ele nos manda ser esforçados, obedientes, corajosos, ter a mentalidade, o pensamento positivo sobre as situações da vida, nós podemos descansar quando fazemos a nossa parte, confiantes de que o Senhor também está fazendo a dele. Mas isso não quer dizer que você e eu vamos ter todas as coisas que queremos ou conquistar tudo que o nosso coração deseja. Isso porque muitas vezes aquilo que nós desejamos ou queremos está desalinhado com a vontade de Deus. Aqui a vontade de Deus era que Ele tomasse a terra prometida. Então, para fazermos tudo isso e termos a bênção de Deus, também precisamos estar o quê? Debaixo do propósito de Deus para a nossa vida. Deus manda para você hoje: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não tenha medo diante de tudo que você está enfrentando, porque eu estou contigo desde que você esteja seguindo e cumprindo os meus propósitos em sua vida. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Eu já encontrei esse texto em muitas casas que eu fui visitar, em uma placa pendurada na parede. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão firme de alguém cujo coração está alicerçado na fidelidade a Deus. Alguém que conhece a Deus, alguém que se relaciona com Ele, alguém que tem experiência com Ele, alguém que tem histórias com Ele. E por isso tem essa decisão: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amados, o povo estava agora diante da terra prometida e já estava tomando posse dela. Josué já está terminando o seu ministério e ele sabe que ainda existia muita tentação ao lado do povo de Israel. Isso porque eles não conseguiram expulsar todas as nações ímpias. E nós sabemos que nessa época a diversidade religiosa era muito grande, o paganismo ele era acentuado. E todo esse paganismo em volta, corrompendo, seduzindo, seria apenas uma questão de tempo até que alguns israelitas começassem a prática da idolatria, voltassem a velhos hábitos. Mas, diante de toda a congregação, Josué está ali agora proclamando as suas últimas palavras. E é claro, buscando trazer o povo diante da profundidade, da seriedade daquele momento e da importância da decisão que eles precisavam tomar diante de toda a nação, mas individualmente, cada chefe de família, cada pai, cada mãe, precisava tomar também a sua decisão menor dentro do seu lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse servir ao Senhor é exatamente enquanto em outros locais não se serve, não se adora, não se cultua, não se obedece ao Deus de Israel. Eles tinham naquele contexto, naquele momento, os seus desafios, os seus obstáculos a serem superados, para que se mantivessem fiéis ao Senhor. Hoje não é diferente. Não estamos em uma batalha onde existem nações ao nosso redor, como existiam naquela época. No entanto, você há de concordar comigo que as seduções para servirmos a outros deuses continua
na mesma intensidade. E o pior é que muitas coisas nós já temos como normal e já temos praticado e vivido dentro de nossas casas. Nós podemos citar aqui algumas séries que hoje os cristãos assistem sem problemas, alguns filmes, alguns sites, algumas novelas e por aí a lista é grande. Será que a nossa casa realmente está servindo ao Senhor? Eu e nossa casa. Vejam, Josué ele diz que eles, seres humanos, e a estrutura física deles também adoraria ao Senhor. Muitas vezes nós gostamos de adorar a Deus somente através da nossa vida. Eu quero dizer a você que isso já é um bom passo, mas aqui diz eu e minha casa, não apenas as pessoas, mas aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Tudo que você e eu temos precisa servir e adorar ao Senhor. Nesse momento, eu quero que você reflita se existe alguma pequena coisa que ainda não está adorando ao Senhor em você e na sua casa, e que juntos em oração façamos uma entrega a Ele. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, verso 38 e o verso 39. Essa, sem dúvida, é uma linda descrição de tudo que Deus está disposto a fazer para permanecer ao nosso lado. Digo permanecer porque o desejo de Deus é exatamente esse. Só que muitas vezes somos nós que nos afastamos dele. Perdão, muitas vezes não. Todas as vezes nós que nos afastamos do amor de Deus. A iniciativa da salvação sempre foi e sempre será divina. O desejo da mão estendida sempre foi o Senhor. E nós olhamos isso ao longo de todas as Escrituras, não apenas no Antigo, quanto também no Novo Testamento. O Senhor diz que quando Israel era menino, Ele o amou. O Senhor diz que com cordas de amor atraiu o seu filho. O Senhor nos mostra na história de Oséias, através do profeta casando com uma prostituta, o Senhor perdoando e buscando novamente a reconciliação. Nós encontramos no Novo Testamento Jesus também contando a parábola da dracma, da ovelha e do filho pródigo. A iniciativa sempre é de Deus. Nada pode nos separar deste amor. Este, sem dúvida, é o amor incondicional. O amor que é Deus. E nós também devemos aprender isso, porque, queridos, tem dias que nós somos desafiados mentalmente pelo inimigo a acreditar nessa realidade. Assim como você, eu e todos os outros seres humanos enfrentamos lutas que algumas vezes nós duvidamos disso. Mas olha, hoje para concluir o nosso jejum, eu quero que esse texto realmente fique marcado na nossa memória. Nada pode te separar do amor de Deus, a não ser você mesmo e as suas escolhas. Então decida hoje, ou melhor, deixe o Espírito Santo decidir hoje por você e obedeça por essa decisão para permanecer no amor de Deus. Quero agradecer a sua presença e companhia conosco no nosso jejum, com os versos que tocam o coração. Semana que vem estaremos juntos novamente e vamos continuar refletindo em textos lindos e maravilhosos que nos ensinam a respeito do amor de Deus. Nós vamos entregar o nosso jejum, mas não saiamos da presença do Eterno. Um forte abraço carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro e nós nos vemos amanhã na sala 57.